Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre o FAST, né, o programa da Enel para cálculo de turbinas eólicas. Então aqui eu vou usar um exemplo da Enel 5 megawatts, mas tem vários outros exemplos que podem ser seguidos. Então eu vou disponibilizar para vocês o link na descrição do programa, né? E também há o tutorial dele, onde vocês podem ver vários parâmetros, desde variáveis, também orientações, os módulos a serem chamados, tudo isso daí vai estar no material, né? Esse programa atualmente ele é código aberto, então você também pode baixar lá no site da NHEL a versão mais atualizada do que agora virou OpenFast, e aí você compila ele no seu computador. Ou então pode pegar essa versão que eu tenho, que é um pouco mais antiga, é a V8, e então você faz os casos, né? Então, bom, inicialmente tem várias formas de serem feitas, tá? Eu vou apenas apresentar uma delas. Tem MATLAB, tem várias formas. Mas bom, uma básica é eu abro aqui o programa e eu entro em Cert Test. Aí tem vários testes a serem feitos, tá? São testes já do próprio programa. Cada um desse aqui é uma turbina. E tem um arquivo chamado em Excel chamado Fast Cert Test Cases, onde ele traz cada um dos casos. E aí você pode achar o que é mais próximo ao seu caso. Então, esse aqui é a planilha em Excel, onde ele tem cada um dos casos, né? O teste 1, que seria, é uma turbina de duas pás, 27 metros o rotor, a potência dela é 175 kW, e a configuração que ela tá é essa aqui. O servo dela tá modo de geração, o Elastodin é considera o flap dela, não considera o yaw. O Aerodin não tem controle de pitch. É, vamos ver aqui, por exemplo, o Hidrodin não tem, né? Então, por isso que ele traz aqui um resumo. E no resumo ele diz que é flexível. Isso aqui é um resumo, tá? Flexível, Yan fixo e o vento constante. Então tem vários exemplos. Por aqui a gente já começa a ver a partir do teste 18 que é NHEL. Então a gente tem a NHEL 18 que é a onshore, tem a NHEL 19 que aí já é a offshore, do tipo monopilar, tem a tripé, tem a jacket, a treliça espacial. Então tem várias turbinas. Então se quiserem usar uma dessas turbinas, tudo bem. Se quiser mudar a característica da turbina, você também pode, mas aí você vai ter que colocar lá todos os parâmetros. Então aqui tá cada um. Eu vou pegar só como exemplo a 18, por exemplo, a onshore, tá? Você vê aqui que é uma turbina de 5 megawatts, né, com um rotor de 126 metros e com 3 pás. E aí tem as configurações dela que também todas essas aqui podem ser alteradas, tá? Esse aqui é só um exemplo que ele traz para você. Então, bom, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a 18. Então eu pego o arquivo base dele, que é esse arquivo teste fst18. Esse aqui é o base. Eu posso pegar esse aqui até escrever um, certo? Não tem grandes problemas não. Então aqui são os parâmetros básicos dele, tá? Então vamos lá. O tempo, ele está dizendo que vai rodar uma simulação de 300 segundos. Só para ser rápido aqui, para efeito didático, eu vou colocar somente 30 segundos, só para a gente ver os casos. Mas as simulações em FAST são bem rápidas. O máximo que eu durei aí foi 5, 6 minutos. Tem um passo de tempo, né? E aí tem várias outras funções aqui em relação ao tipo de chamada. Qual o componente que vai usar, ou seja, qual o módulo que vai ser usado? Bom, tem o módulo Elastodin, que ele tem que aparecer, né? Então vai ser ou Elastodin ou Elastodin mais Bedin para as pás. O mais comum é usar o Elastodin. Tem o inflow, né? Então comumente a gente usa assim o inflow, que é o tipo de escoamento.
Tem o Aerodin, que pode se usar o Aerodin 1 ou 2, né, que é o 2014 e o 2015. Poucas diferenças são feitas nele. O 2014 tem apenas algumas diferençazinhas do 2015, tá? Aí tem o Servodin, que é um que a gente de estruturas não usa muito, que é quanto aos componentes servoestruturais, né, a caixa de geração, o amortecimento, tudo daquela parte do maquinário ali na nacelle, né? Então a gente geralmente não usa, deixa isso aqui setado, mas não usa. Tem o Hydrodin, se você for offshore você vai usar, então ele vai estar marcado aqui como 1, se for offshore. O Subdim, a depender se você vai usar o comprimento aparente, né, ou alguma outra matriz de molas acopladas lá na fundação, então você marca aqui o Subdim. Mooring é para quando você tem uma plataforma flutuante, então ele aqui faz os cabos, tá? Ele analisa os cabos. Eu realmente nunca usei o Mooring. Tem o ICE também, o ICE-DIN que eu nunca usei, mas é para quando você considera a colisão de gelo e também a formação de gelo nas pás. Aí tem aqui esse módulo ICE. Nunca usei esses dois, tá? Só usei os demais aqui para cima. Bom, uma vez que você diz quais estão aqui, você vai dizer quais ele deve ser chamado. Então, por exemplo, já que eu disse que tinha que ter o Elastodin, eu vou ter que chamar um arquivo .dat, né, que é em bloco de notas, do Elastodin. Esse arquivo do Elastodin, ele vai também chamar o binding, binding, binding. Então, para cada uma das pás, eu vou ter uma descrição dela, tá? Pá 1, pá 2 e pá 3. Depois eu tenho um arquivo do inflow. Então, vou ter que chamar o arquivo inflow, né? Que é o meu vento que eu criei. Depois eu pego esse vento e aplico na estrutura. Então, aí entra o aerodin. Então, vem o aerodin. E por último, o servodin. Não tenho mais arquivo porque eu não usei nenhum dos outros. Se você abrir o arquivo lá, o 19, mostrar aqui o 19, tá? Ele é bem parecido, né? Ele só muda que ele, como a gente tinha visto lá, que ele é monopilar, offshore, então aí ele já entra o subdim e o hidrodim. Então ele precisa sim chamar o arquivo monopilar, né? E o arquivo hidrodim e o subdim. Então essa é a diferença básica, tá? Como aqui a gente está utilizando esse caso aqui, a gente só chamou o Elastodin. Então, bom, vamos lá. Esse Elastodin que eu chamei, onde é que ele vai estar? Se você olhar, tem uma pasta aqui chamada 5 megawatts baseline. Então você abre, aí ele vai ter todos os arquivos de todas aquelas simulações, aqueles casos. Se você deletar tudinho, você pode colocar aqui somente os que realmente lhe interessa. Então, exemplo, se eu vou rodar um caso apenas monopilar, apenas onshore, eu não preciso ter aqui o caso, por exemplo, o hidrodin. Então posso deletar, tá? Então, somente para ficar mais organizado. Nesse caso aqui, vamos ver o que é que ele está chamando. Bom, esse primeiro aqui ele está chamando onshore elastodin.dat. Então é 5 megawatts onshore elastodin.dat. Então tá elastodin.dat, tá aqui. Onshore elastodin.dat, certo? Aí ele tá aqui. Várias configurações que ele tem, né, que já são aquelas configurações padrões lá se ele vai modificar o ângulo de pá, se ele vai controlar o yaw, né, se ele vai controlar a geração, tudo isso daí ele já está setado. Condições iniciais, vocês podem setar, começa aqui com a velocidade rotacional 0, ou no meu caso aqui eu já comecei com a velocidade rotacional de 12.1, né? Parâmetro de número de pás, também a distância o raio, né, da pá, pré-cone, que é o ângulo inicial das pás, overhang, que é a inclinação que ele tem inicial para depois que ele tiver na sua condição de operação ele zerar. Então, todos os parâmetros iniciais aqui, a altura da torre, né? Depois as características de massa. Então, por isso que eu destaco que usando uma turbina já conhecida ali daquela tabelinha do Excel que eu mostrei, é bom porque já vem tudo isso daqui preenchido. Se a pessoa quiser, eu quero simular a LA de X, aquela
se a pessoa quiser simular aquela a LA de X lá da GE, vai ter o problema que não ter os parâmetros, né, todos, então vai ser difícil por isso. Então ele aqui ele está chamando as pás, então as pás que ele está chamando são essas daqui, que é o NREL 5 MW blade.det. Então 5 MW blade, deixa eu ver aqui onde é que ele está, 5 MW blade.det. Pronto, tá aqui. Então tá lá todos os parâmetros de a fração, o pitch, o twist, a massa, a rigidez em cada uma das direções da pá. Então assim, esses são parâmetros que a gente comumente não usa, tá? Não muda, né? Não muda. São parâmetros da pá, mas se alguém precisar, pode fazer algum ajuste aqui só mudando um dos fatores. Pronto. Então, basicamente isso daí. O tipo de formato de saída, geralmente eu uso esse formato, tá? Que ele dá a forma como ele dá tabular, né? E a partir daqui vem, né? Vejam, cada módulo desse aqui, ele vai sair as variáveis que você pediu referente ao módulo. E onde é que eu acho essas variáveis? Aqui na pasta inicial do programa, tem um outlist. Então, abrindo ele, você vê em cada módulo quais as variáveis. Detalhe, lá naquele manual também tem, tá? Nesse manual aqui, tem algum local que ele também coloca as variáveis. Pronto, tá aqui, ó. Variável, essa variável gendoff é o que? É o grau de liberdade do gerador. Então, ele também coloca aqui no manual. Mas assim, eu acredito que o Excel lá seja um pouquinho mais didático quanto a isso. Então o Excel ele diz: bom, primeiro eu vou dar todas as variáveis da PA1, movimentos. Então ele dá lá. Se você digitar tip dxc1, ele vai dar a deflexão no plano da PA1, tá? Em relação à posição não defletida, tá? Vamos ver a mesma coisa para pá 2 e pá 3. Pá 2, pá 3, né? A pá 1. Então, como a gente não olha muito para pá, a gente comumente olha mais para torre. Então, vou logo lá. Pronto. Torre, o topo dela, que é referente ao Yaw Bearing Motions. Então, se você digitar Yaw BR TD XP, ele vai dar o topo da torre, movimento de Yaw para frente e para trás em X, ou seja, é o XP, é o XP, né? Então YP, ZP, ou ele pode também dar em relação a T. O que é esse YP e XT? Porque ele tem uma diferença entre quando ele é plataforma e quando é torre, para o caso da flutuante. Se a gente tiver com caso estruturas não flutuantes, ele vai dar o mesmo valor. Você pode rodar e mandar ele exibir os dois e ele vai dar o mesmo valor, tá? Então aqui a gente percebe nessa figura 4 qual é a coordenada, né? Então eu tenho lá na nacelle, XP é a direção do vento, YP é a direção transversal e Z é a direção, o eixo vertical da tua turbina, tá? Pronto. Então, se você for exibir no topo o XT e o YT, o XP e o YP, o XP e o XT, o YP e o YT, e o ZP e o ZT, se você não estiver falando de plataforma flutuante, ele vai dar o mesmo valor, tá? Agora, se você quiser saber lá na base, aí ele tem aqui também. Pronto. Plataforma Motion. Aí ele vai ter lá as deslocamentos e também aqui você tem as forças, tá? Você começa as forças. Então tem aqui no hub e no rotor carregamento. Então tem aqui o carregamento, certo? Na direção X, direção Y, direção Z. E os momentos também, tá? Momento em X, Y e Z.
E aqui você tem, ó, no topo da torre, você tem os carregamentos, tá? Então você tem aqui os carregamentos, IA1, BR, FX, FY, FN. Mesma coisa para a base da torre, então se quiser saber o esforço lá da fundação, Tower, BS, FXT, FYT, FZT e os momentos. Então tá aqui, certo? Se você copia essas variáveis e você coloca elas aqui no Elastodin, certo? Ele vai te dar as variáveis da saída do Elastodin, tá? Porque a gente está olhando o Elastodin. Agora, eu não quero saber Elastodin, eu quero saber uma variável do Aerodin. Então eu clico aqui na aba Aerodin e lá no Aerodin eu também posso obter as variáveis dele, como por exemplo, deixa eu pegar uma variável na torre, pronto, aqui na torre, por exemplo, eu tenho como obter na torre o componente do arrasto em Y, o componente do arrasto em X, tá? Eu tenho também como obter na torre, deixa eu ver aqui a torre. Aqui no rotor. Eu tenho como obter também no rotor a rotação. Então, onde é que eu vou colocar isso aí? No documento do Aerodin e não no documento do Elastodin. Do documento do Elastodin, eu só posso pedir essas variáveis. Se eu colocar uma variável que não existe, ele não vai reconhecer. Pronto. Então, aqui está a variável, né? Então, terminei. O que é que eu pedi aqui? Bom, eu pedi aqui o thrust, eu pedi aqui a velocidade rotacional, eu pedi aqui o pitch de uma das pás, né? Admitindo que as outras duas vão ter o mesmo comportamento. Eu coloquei aqui também a, a força, né, em X na base e a força em X no topo. Força em X na base no topo. E aqui também eu coloquei o deslocamento em X e o deslocamento em Y e uma aceleração, certo? Pronto. Terminado esse elastodin, o próximo que eu posso olhar é o inflow. O que é o inflow? Inflow é o vento que vai ser criado para ser calculado no Aerodin. Então, onde é que está esse inflow aqui? É o inflow, esse daqui. Pronto, aqui é o inflow. O que é que o inflow diz? Primeiro, escolha o tipo de vento. Você pode colocar o vento no tipo 1, 2 ou 3. O que ele vai aumentando em grau de complexidade. O que é o tipo 1? Bom, o tipo 1 é o vento mais simples, é o vento constante. Então você preenche aqui mesmo, certo? Aqui mesmo, você escolhe 1 e ele vai pegar aqui o parâmetro 1. Aí você preenche aqui mesmo qual a velocidade, qual a altura e qual o exponencial da lei logarítmica, da lei lá de potência, né? Então, comumente esse valor aqui é 0.2, 0.3 e aí você coloca a velocidade e você diz qual a referência. Então, por exemplo, a velocidade é 10 metros por segundo e a altura é 90 metros, que é a altura lá da NREL 87.3, né? Então, ele vai colocar essa velocidade constante. Ele não vai ter turbulência no vento. O vento vai estar lá constante atuando lá no rotor. Certo. A outra opção, se eu escolher a opção 2, eu agora tenho um arquivo de entrada. E esse arquivo de entrada eu vou dizer qual é a altura que ele está atingindo a turbina, esse vento, tá? Quem é esse arquivo de entrada? Bom, vamos ver ele lá. Esse arquivo de entrada a gente vê aqui um IND, tem alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, esse arquivo de entrada ele é no formato .wnd. Qualquer pessoa pode gerar ele no bloco de notas, onde na primeira coluna está o tempo. Então, o tempo aqui eu estou variando de 0 até, vamos supor, lá eu coloquei até 30, né? Então ele vai pegar somente de 0 até 30 aqui. Ele vai parar nesse vento aqui, certo? Eu digo também a velocidade do vento. Então eu estou variando aqui de 3 em diante, né? No caso ele vai ser de 3 a 6. A direção do vento, então o vento está sempre 0, então está sempre alinhadinho lá. A direção do vento em vertical, eu posso botar também, né? A força do vento vertical.
a lei de potência, vertical, horizontal, né? E um fator de rajada eu também posso colocar, um valor de rajada. Então assim, esse aqui é um pouco mais complexo que o anterior, mas é facilmente preenchido. Você mesmo vai digitando, você mesmo cria eu quero colocar um vento senoidal, coloca ele aí. Eu quero colocar um vento que parte de 3 e depois dá um pico e volta. Pode colocar também, não tem problema. E o terceiro vento, a terceira opção de vento, que é esse vento aqui, o 3, ele é um vento do tipo BTS. O que é um vento BTS? É um vento criado, né, que agora eu não tenho mais acesso ao bloco de notas dele. Se eu abrir, ele é em binário. Então eu tenho que gerar ele via TurboSim, que agora é um outro programa que também pode ser baixado lá no NHEL. Então o arquivo de entrada do TurboSim é esse daqui, que aí eu digo qual o tamanho da malha do vento, qual é o passo de tempo do vento que eu quero criar, qual é o tamanho do vento que eu quero criar, né, o tamanho em termo temporal, qual é a altura do vento, qual é o tamanho do campo de vento que vai pegar, né, um retângulo que está chegando na frente da turbina, né, um quadrado nesse caso aqui que está chegando na frente da turbina, com 145 metros, né, de altura e de largura. E aí eu boto características da norma, né, da IEC, de qual parâmetro de turbulência que eu quero usar, a altura, a velocidade. Então, esse aqui ele é o seguinte, ele vai pegar um vento de 12 metros por segundo e vai criar uma turbulência em torno desse vento. Pronto, a partir daqui eu tenho que abrir o TurboSim e mandar ele ler esse arquivo. Quando ele lê esse arquivo, ele sai agora um arquivo BTS. Então esse vento aqui turbulento, ele é o mais realístico, entretanto, ele precisa ser gerado antes com o TurboSim. Pronto. Então, uma vez gerado aqui o vento, né? Aí eu posso agora abrir o Aerodin. O Aerodin, o arquivo que ele está lendo aqui, é esse arquivo aqui, o onshore underline Aerodin 15. Então, onshore underline Aerodin 15. Então, onshore underline Aerodin 15. Pronto. O arquivo é esse aqui. Ele pergunta se vai levar em consideração a lei de potência, se a torre vai influenciar, se deve considerar o Tower Shadow, qual é a viscosidade do ar. Então, assim, em resumo, comumente esse arquivo do Aerodin, ele não é alterado, né? Comumente, assim, são parâmetros que pouco vão ser alterados porque não são propriedades estruturais. Pronto, então como eu não coloquei nada lá, ele vai considerar que essa turbina está engastada. Então como rodar esse caso, né? Então vou abrir lá, lógico, tem várias formas aqui. Tem pessoas que abrem aqui pelo PowerShell, né? Eu comumente uso o CMD. Então vou lá no CMD, abro ele, tá? Mando ele abrir essa pasta onde está o meu arquivo FST, que eu vou rodar aqui o 18. Então eu copio esse endereço aqui e digo cd espaço, coloco lá. Então ele já leu e já está aqui dentro dessa pasta. Agora o que eu faço? Eu pego um dos arquivos aqui, ou 64 bits, ou então 32, e mando ele ler. Comumente eu uso 32. Não lembro se eu já tive problema com 64, mas eu acabei pegando essa prática. Então colo o nome dele, né, que eu vou mandar ele abrir esse, e espaço, colo o nome do arquivo que eu quero que ele rode. Nesse caso aqui eu quero que ele rode o teste 18. Quando ele começa a rodar, ele vai criar um arquivo .alt, tá? Então aqui eu dou um enter. Pronto. Então ele leu lá, disse que teve um problema no vento transiente, né? Ele teve que desabilitar, era alguma funçãozinha lá que estava ligada lá no Aerodin, certo? Porque ele estava lá com o ângulo de incidência do vento em zero. Isso aqui é só um aviso lá de alguma pá, né? Alguma pá deu problema.
o nó 1, 2 e 3 e 4 de cada uma das partes, né? Mas aí não tem problema não, ele está continuando aqui. Ele está lendo aqui o vento, né? Que eu coloquei o vento lá em um vento do Turbo Sim, pode ver que é um vento de 31 por 31 a malha dele, com 145 de altura por 162 metros de largura, tá? Pronto, então ele já rodou o Servodin, então já fez toda a análise servodinâmica. E ele está fazendo aqui de 0 a 300. Eu acho que eu não salvei o arquivo, por isso que ele não pegou 0 a 30, tá? Mas aí não tem problema não. Então eu mandei lá, ele exibiu a saída a cada 10 segundos. A cada 5 segundos. Então ele estava aqui. Deixa eu ver aqui, pronto, aqui ó. O tempo que ele vai carregar as mensagens na tela lá. Então 5 segundos. Você pode botar maior ou menor, tanto faz. Comumente eu uso 5 segundos mesmo. Então ele já está aqui no tempo 20, tá? Para essa simulação ele está um tempo mais ou menos de 9 minutos de espera. E aí ele já vai carregando o arquivo aqui de saída. Deixa eu só abrir aqui o arquivo de saída. Pronto. O arquivo de saída, como é que tá ficando com a cara dele? Ele tá fazendo a cada passo, a cada tempo, né? Que eu botei lá 0.01. Ele tá dando a velocidade em X, velocidade em Y, velocidade em Z. Detalhe, se eu tivesse escolhido aquela primeira opção, essa velocidade aqui seria sempre constante. Se eu tivesse escolhido a segunda opção, ele iria variar essa velocidade, mas não iria variar as outras. E apenas porque eu usei o arquivo BTS, ele considera o vento nas 3 direções. Ele está dando aqui a força no thrust, tá? Então essa força é lá no thrust. A velocidade de rotação, né? Ele está dando 12.1, que foi a velocidade inicial que eu considerei. E o pitch em uma das partes que eu pedi, ele está dando pitch 0. Aí teve uma hora aqui que ele teve uma velocidade maior, ele precisou mudar o pitch para poder manter a mesma velocidade rotacional 12.1. Então foi uma correção que a turbina fez, né? O vento ficou muito alto, ficou um vento 17, onde a gente sabe que o rated da N-Hell é 11.4, então como a velocidade ficou muito maior, ele teve que mudar o pitch lá da pá para poder ela fazer o freio aerodinâmico, né? Então aqui a gente tem também a força na torre. Essa daqui é a força na base da torre, deslocamento no topo da torre, a aceleração. Essa daqui é uma saída que eu coloquei no Aerodin, né, que só para comparar, foi uma outra análise. Todas essas três aqui são todas saídas do Aerodin, tá? E eu tenho aqui a geração dele, então como eu botei uma velocidade inicial de rotação de 12.1, ou seja, já botei ele partindo do movimento, ele está ali perto do rated dele, que é 5 megawatts, ele está ali 5.1 megawatts, 5.3, tá? Ele tá bem pertinho do rated dele. E aqui no final, o torque. Então, esse daqui é só algumas das saídas. Eu poderia colocar menos saída? Poderia só selecionar uma variável, não tem problema. Eu poderia também encher isso daqui de variáveis, tá? Não tem limitação não. Pode escolher lá diversas variáveis. E também mudar aqui o tempo, né? Você também pode mudar o tempo de imprimir para ficar menor o passo de tempo se você preferir. Então ele está aqui fazendo a análise, tá? Ainda, mas eu já consigo ter sim uma resposta prévia da minha estrutura, né? Até um tempo lá que eu tinha que ter marcado, ó, já chegou lá aos 30 segundos. Ok, pessoal, então eu vou colocar esse programa aí disponível para vocês e vocês façam os testes aí, né? Comecem a explorar essas saídas esses blocos de notas, né? Porque é tudo via bloco de notas e toda alteração que você faz aqui é para a estrutura, né? Lembrando que esse código ele é bem extenso, então ele tem aqui um módulo sim de TMD, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ele tem um módulo de TMD, só que eu nunca usei, mas ele tem aqui um arquivo TMD, deixa eu só achar aqui,
TMD, Sevodin TMD. Pronto, tá aqui o TMD dele, ok. Então, vocês podem utilizar até essa questão do TMD. Ele tem também uma parte que eu já explorei aí com o professor de superelementos. Também dá para explorar, dá para gerar um superelemento e mandar ele ler aí, ou ele também gerar um superelemento, tem essa opção, né? A questão é só porque ele não considera a interação solo-estrutura. O subdim ele considera o comprimento aparente. Então, se você manda fazer um TMD, ele vai fazer um TMD de um comprimento aparente, né? Que não é muito fidedigno à situação real. Então, eu não vou esperar terminar, porque ele vai terminar apenas em 5 minutos, mas aí, para o vídeo não ficar tão extenso, é basicamente isso daí, tá? É possível pegar os arquivos iniciais, né? E fazer as alterações, tá? Esse daqui é um arquivo, é uma pasta minha padrão dele, tá? Eu não uso ele assim não. Com o momento eu deleto tudo e deixo só um arquivo meu. Nesse caso aqui, pronto, só o Dimple. Só o Dimple, e aí eu consigo ter um controle melhor para não ficar tão bagunçado. Mesma coisa para as pastas aqui. Por exemplo, eu não preciso da base dessas turbinas, tá? Uma turbina menorzinha que eu nunca usei, então com o momento na minha pasta eu deleto tudo isso daí, ok? Pronto, pessoal. Então, um abraço aí para todos. Qualquer dúvida aí, só mandar uma mensagem, tá? Abraço a todos.